Os times europeus oscilaram muito nesse início de Mundial. O que mais sobressaiu foi, sem dúvida alguma, o Paris Saint-Germain, que fez simplesmente um jogo de almanaque contra o Atlético de Madrid, com muita posse de bola em movimentação, com troca de passes muito envolvente, rodando a bola com muita qualidade. O Atlético de Madrid não viu a cor da bola, meus amigos. O Atlético de Madrid teve dificuldade de fazer menção para desarmar o PSG. E olha que o Atlético de Madrid sabe fazer uma coisa com o Simeone, é desarmar e se posicionar naquelas duas linhas de quatro. É bem verdade que o Atlético de Madrid nos últimos anos até mudou, mas se proteger eles sabem fazer e não vira a cor da bola. O time não estava compactado, mas eu vi muito mais méritos do PSG, que fez uma grande partida mesmo sem criar muitas chances, ainda fez 4 gols, com muita precisão na hora de finalizar. Meio campo maravilhoso funcionou mais uma vez. Fabian Ruiz, João Neves e Vitinha, o craque, o melhor jogador de meio campo do mundo atualmente. Primeiro volante de uma qualidade espetacular, jogador que tem muita mobilidade, excelente técnica, passe de muita qualidade. Vitinho é um jogador de futsal clássico. Ele simplesmente tem muita noção de espaço e vai ditando o ritmo do time, desfilando. Parece um bailarino. Ele vai calculando a velocidade de todas as jogadas com muita noção de espaço. Marca e ataca é a prova que o primeiro volante pode fazer isso sim. Ele comanda todas as ações do meio campo do PSG. Impressionante. Olha, tá aí uma joia maravilhosa que já é o melhor jogador do mundo no meio campo atualmente em termos de rendimento e tem tudo para se tornar um cracaço. Outro grande destaque foi mais uma vez para os alas barra laterais barra atacantes, Hakimi e Nuno Gomes. Nuno Mendes, sempre confundo. São dois atacantes que no momento com bola se posicionam como atacantes, gerando superioridade posicional e dificultando muito a situação tanto do Atlético quanto dos adversários. São dois jogadoraços, muita agressividade, velocidade e técnica. Provas de que você pode soltar muitos laterais desde que no sistema muito bem ajustado, exatamente como o do PSG, meus amigos. Sem falar no jogo pelos lados de Kvaratskhelia e Doué, que sempre dão muita amplitude. Olha aqui, o Dembélé nem jogou, só isso. Gonzalo Ramos não tá à altura dos outros jogadores. O jogo foi só um forte calor e ainda assim o PSG aparentemente não sentiu. Porque quem corre a bola, já diz o famoso ditado. Se a bola rola com qualidade, tem muito controle, certamente os jogadores que a possuem não estarão tão cansados como os do Atlético de Madrid certamente estavam, meus amigos. O PSG é claramente o favorito, não só porque ganhou tudo na competição, mas a qualidade do futebol é simplesmente absurda. E já estreou fazendo uma grande partida. O PSG é hoje o melhor time do mundo e o favorito disparado para vencer o Mundial de Clubes. O que você acha? E quem vira favorito disparado sou eu, se você deixar seu like maravilhoso, me ajuda muito. Outro dos grandes favoritos é o Bayern de Munique, que fez um bom jogo, venceram de 10-0. Jogar bem, venceram de 10-0, é só isso. Contra um time semi-profissional. O Auckland é um time muito limitado, se é que dá pra chamar aquilo de time, são os jogadores semi-profissionais. Foi 10-0 e poderia ter sido mais porque o Bayern de Munique nem fez tanto esforço e diminuiu o ritmo no segundo tempo. Destaque para o Olise, um jogador muito interessante, um ponta-direita que puxa para o meio com técnica e com habilidade. Lembra um tal de Robben, concorda? De um tal chamado Bayern de Munique. É raro um jogador possuir essas duas virtudes. O jogador de lado do campo geralmente tem problemas técnicos e esse jogador tem as duas virtudes e tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores do mundo nos próximos anos. O que você acha? Escreve aqui nos comentários se você concorda. Uma equipe que decepcionou na estreia foi a Inter de Milão, que trocou o treinador Vittoriosissimo Inzaghi pelo Chivu, ex-grande jogador da equipe, que tem passagens discretas daqui como treinador pela base da Inter e pelo Parma. Ainda que tenha salvado o Parma do rebaixamento, o Chivu não tem currículo para dirigir a Inter de Milão, meus amigos. E não fez um bom jogo. Em termos de estrutura, ele tentou manter o que o Inzaghi fez, dando muito jogo pelo lado esquerdo, com o Bastoni se projetando muito bem. Mas não basta ter a mesma ideia se você não sabe executá-la com eficiência.
que foi o que aconteceu. O Di Marco até entrou depois, é uma grande arma da Inter de Milão, apesar da reta final dele na temporada não ter sido boa, um grandíssimo jogador, sem dúvida alguma. A verdade é que o Monterrey fez uma boa partida do velho conhecido do Flamengo, Raymond Domenech. Lembram dele? Acho que o Flamengo não tem muita saudade, mas fez uma boa partida. Teve o Sérgio Ramos fazendo o gol no empate. Um time bem armado, defensivo, que vai dar trabalho. Tá longe de ser dos favoritos, mas me surpreendeu. O que você achou? Outro que fez uma partida apenas razoável foi o Manchester City, que criou pelos lados com Doku e Savinho, mas mais uma vez teve muitos problemas para barrar a transição ofensiva do adversário, que já foi uma tônica do time na temporada. Deu muitos espaços e o Al Riyad até se ensinou, meus amigos. Teve mais situações, mas é uma equipe que tem limitações técnicas e esbarrou nelas. Destaque para a estreia do Heinz. Grande jogador, ele passa a bola para frente, exatamente como o Guardiola gosta, e tem muita mobilidade técnica, chegando muito à frente e fazendo muitos gols. É um grande reforço que tem tudo a ver com a filosofia de jogo do Guardiola. Esse cara joga muita bola. Outro jogador importante que estreou foi o Cherki, que só na prancheta tava no ataque com o Marmouche, mas o Cherki se movimentou bastante, o que é ótimo porque ele tem técnica e criatividade. Não foi um grande jogo, mas é um excelente jogador. Vamos ficar de olho nesse cara, que ele tem muita qualidade. Mais uma equipe com muitos problemas foi o glorioso Real Madrid, meus amigos. Acreditem se quiser. Xabi Alonso posicionou Vinícius e Rodrigo bem abertos como ponta, exatamente como fazia Carlo Ancelotti, Bellingham por dentro. No entanto, no momento sem bola, ele deixou o Bellingham posicionado à frente com o Gonzalo. E o Vinícius teve que fazer a recomposição pelo lado esquerdo, que ele não gosta, e mais uma vez não fez de forma eficiente. Por ali o Al Hilal criou vários contra-ataques interessantes e podia até ter feito mais gols. Esse é um dilema que o Xabi Alonso vai ter que lidar. E um dos grandes acertos do Ancelotti foi quando, sem bola, ele posicionou o Vinícius mais à frente, com muita liberdade. Será que o Xabi Alonso vai fazer o mesmo? A conferir. Ainda que o Vinícius jogue muito bem com bola pelo lado, o problema dele sem bola é exatamente esse. O Arnold fez uma estreia discreta. E aqui mora um outro importante da parte tática desse time. Com o Ancelotti, os laterais não tinham muita liberdade de se projetar e, por característica, eles já não são muito ofensivos, sempre posicionados numa linha de 4, primeiro marcando e depois atacando com muita cautela, até por ter muitos jogadores ofensivos. E no Liverpool, o Arnold, apesar de sem bola fechar numa linha de 4, sempre teve muita liberdade para se projetar muito à frente. O que será que vai acontecer? O Arnold vai ter essa liberdade ou ele vai ter que se adaptar ao que fazia o Ancelotti, com os laterais subindo mais cautelosamente? Vai depender do Xabi Alonso. Ele até teve liberdade para atacar nesse jogo, mas não fez um grande jogo. A conferir também, dilemas táticos de Xabi Alonso, baby. Sem falar que ele se projetando tem o Rodrigo por ali também, que é um jogador ultra ofensivo, mas que sabe se projetar defensivamente no momento sem bola. Como será que Xabi Alonso vai conciliar tudo isso? A temporada, e já nesse Mundial a gente vai saber pelo menos um pouco. Apesar do gol, Gonçalo Garcia não fez um grande jogo, mas calma, galera, já tô vendo gente criticá-lo. Ele é apenas um jovem jogador que estava se destacando no Real Madrid Castilha. Ele tem bons números, inclusive ajudou num gol para fazer o Real Madrid passar para as semifinais da Copa do Rei contra o Leganés. Substituiu o Mbappé com o Febre, é um jogador que vai compor o elenco e a conferir o desempenho dele nesse Mundial. Outro grande destaque foi a Juventus, que foi um dos melhores europeus, fazendo 5-0. A temporada da Juventus não foi boa, mas o começo do Mundial contra o Al Ahly foi positivo, especialmente para os autores dos gols. Francisco Conceição e Colo fizeram 2 gols cada, e o Wildes fez uma goleada de 5-0. Mas mesmo tendo feito menos gols, o grande destaque foi o Wildes, jogador insinuante, técnico e habilidoso, que sempre dá muita profundidade pelo lado. Foi um dos melhores jogadores dessa
primeira rodada do Mundial. O atual técnico da Juventus é o Igor Tudor, ex-jogador lendário do time que fez história na velha senhora. Igor Tudor teve até bons números na reta final da temporada, mas será que já é um cara pronto? Tenho seríssimas dúvidas. Eu quero ouvir agora de você, o que você achou do começo dos europeus nesse Mundial? Escreve aqui nos comentários, curte esse vídeo, meu amigo. Quero saber o que você acha, já vai ter vídeo.